Bom, vamos fazer agora uma questão envolvendo pureza, tá? Sempre que o enunciado te falar de pureza, te disser que o produto, que o reagente tem uma pureza de 70%, de 60%, você precisa considerar isso no teu cálculo, porque a pureza influencia no teu resultado, né? No teu rendimento real, né, da sua reação. Então a questão fala o seguinte, ó: a reação de destilação da pirita, FeS2, pode ser representada pela equação a seguir. Daí ele te dá a equação já balanceada. Considerando que o processo de destilação ocorra na SNTP, é correto afirmar que o volume de SO2 produzido na reação de 600 gramas de pirita, que apresente 50% de pureza, é. Então ele está relacionando massa com volume, ele te pede o volume, né? Ele está relacionando pirita, ó, esse cara aqui, ele relaciona esse cara aqui com SO2. Então esses são os dois caras que ele te relaciona. O que ele relaciona? Ele relaciona volume e massa, né? Te dá a massa, te pede o volume. Né? Então, vamos montar aí essa regra de 3. Você só não pode esquecer que você tem que levar em consideração aí esse 50% de pureza, no caso aí da pirita. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a nossa reação já balanceada. A minha reação está me dizendo, né, que 4 mols de pirita reagem com 8 mols de SO2, né? São os dois caras aí que ele relaciona, o reagente e o produto, tá? Esses 4 mols aí de pirita eu posso passar para massa, porque ele me dá o valor da pirita em massa, ele fala 600 gramas, tá? Então 4 mols, né, 1 mol de pirita, passando para massa molar eu teria 120 gramas, né? O ferro vale 56, o enxofre vale 32, então 2 vezes 32 mais 56 dá 120. Como eu tenho 4 mols de pirita, então eu vou ter 4 vezes 120. Já o SO2 eu também posso passar para volume gasoso. Por quê? Porque ele me disse que está na CNTP, então eu posso relacionar direto com 22,4. Né? 1 mol de SO2 vai equivaler aí a 22,4 na CNTP, como eu tenho 8 mols, 8 vezes 22,4. Então eu monto ali minha primeira linha da reação. 480 gramas de pirita estão formando aí 179,2 litros de SO2. E aí o problema te perguntou, e se eu tivesse 600 gramas de pirita, quanto que eu ia formar de SO2? Estaria tudo certo aí para a gente calcular se não houvesse, né, a questão da pureza. Não, então ele te fala que 600 gramas de pirita com 50% de pureza. Então, não são esses 600 gramas que vão reagir por completo, né? É a metade dele, é 50% disso. Então, 50% de 600 vai dar 300. Então, ali no lugar do meu 600, eu preciso colocar o valor real, o valor que eu descontei, né, ali, a pureza. Então, 300 gramas é o que vai realmente reagir. Os outros 300 gramas são impurezas e não vão formar para mim o SO2, que é o que ele quer saber. Então, agora sim, ó, eu vou multiplicar cruzado e agora sim eu vou achar ali o meu valor, né, de 112 litros de SO2, tá bom? Se eu não descontasse, pessoal, os 50% ali de pureza, se eu trabalhasse com 600, né, eu acharia o dobro aqui, né, de SO2. E se vocês forem olhar lá no enunciar, na questão, vocês vão ver que tem essa opção, a letra D. Então, cuidado, sempre que o problema falar de pureza, você precisa levar em consideração, tá bom? Então, ó, 112 litros, letra B, foi o que a gente achou aí para essa questão. Mas vocês viram que foi tranquilo, a gente relacionou da mesma forma, olhou a reação, balanceou a reação, no caso ele já deu para a gente balanceada, então você só prossegue, a gente relacionou quem ele relacionava, no caso era pirita e o SO2, né, o que ele relacionava, que era massa e volume, e na hora ali de fazer o cálculo a gente tirou a pureza, né, porque ele te disse que dos 600 gramas que ele colocou de pirita, 50% ele tinha uma pureza de 50%. Então, 50% foi o que efetivamente reagiu. Beleza? Então, tranquilaço. A questão aí de pureza tranquila. Então, vamos prosseguir. O próximo caso especial é o caso de rendimento. Tá? Então, vamos ver uma questãozinha aí para a gente ver como que a gente pode
analisar como que a gente pode encontrar aí essa questão do rendimento na estequiometria. A questão fala o seguinte, ó, o silicato de sódio utilizado na composição do cimento pode ser obtido através de um processo de calcinação em elevar a temperatura da sílica com carbonato de sódio, de acordo com a equação química balanceada representada a seguir. Daí ele te dá a equação química e já te diz que está balanceada. Maravilha, só segue. Considerando que o rendimento desse processo foi de 70%, a massa em quilo de Na2SiO3 formada a partir de 9 quilos, né, de sílica foi de aproximadamente... Então vamos lá, e te dá a reação, te diz que está balanceada. Beleza. E aí, ó, ele pergunta a massa, né, de silicato de sódio formada a partir de 9 quilos de sílica. Então, ele também te dá a massa. Então, ele está relacionando massa-massa. Tá? Então, a gente já viu o que ele relaciona. E quem ele relaciona, a gente também já viu, né? Ele está relacionando a sílica, isso aqui, ó, com o silicato de sódio. Beleza? Então, vamos montar aí essa reação e ver aí como é que fica essa questão do rendimento também. Vamos lá? Bom, tá lá a tua reação, já tá balanceada, né? A tua reação te fala que 1 mol, né, de sílica tá formando aí 1 mol também de silicato, né? Se eu passar isso para massa, afinal de contas, né, o problema a gente já viu que tá trabalhando massa-massa. Então, passando isso para massa, 1 mol de sílica vale 60 gramas, o teu enunciado já te deu isso, né? E 1 mol de silicato de sódio vale 122 gramas. Beleza, então a gente já tem a nossa primeira aí linha da nossa regra de 3. 60 gramas de sílica está formando 122 gramas de silicato de sódio. Então, se eu tivesse 9 quilos, que é o que ele perguntou, né? Quanto que eu formaria aí de silicato de sódio? Então, vou fazer minha reação, né? Vou multiplicar aqui, vou fazer minha reação, ó, vou fazer minha conta, vou multiplicar aqui cruzado, né? Nesse caso aqui, eu não preciso converter esse quilo aqui, ó, porque a gente vai cortar, né? Ó, você vai cortar aqui grama com grama, ó. Teu resultado aqui já vai sair em quilograma, tá? Então, show de bola. Você vai achar ali que o seu X é 18,3 quilos ali de silicato de sódio. Só que a questão te falou que você tem um rendimento, você tem rendimento de 70%, ou seja, esse valor aqui de 18,3, ele é um valor teórico. O valor real é de 70%. Né? Então, 18,3 quilos seria se você tivesse obtido 100% de produto. Só que você não obteve 100% de produto. Como é que você sabe que você não obteve? Você não precisa adivinhar, o teu problema te disse. Ele falou que você teve um rendimento de 70%. Então, rendimento é o que você obteve de produto. Então, se foi 70%, então 70% vai ser X, você vai tirar 70%, né, de 18,3, que foi o que você obteve ali no seu rendimento teórico, chamado teórico. Então, aí você vai chegar no valor de 12,81 quilogramas, né? Então, o seu rendimento real, né, 70% de rendimento foi 12,8, né? O seu teórico foi 18,3. Como ele quer o valor real, né? É isso que ele pede, né? Ele pede para que você considere, né? Considere que o rendimento foi de 70%, então você tem que considerar 70%. Então, ó, 12,8. Repare de novo, olha o valor aqui sem o rendimento, ó, 18,3. Então, não dá bobeira, fique esperto, tá? Falou em rendimento, falou em pureza, tu tem que considerar. Então, o rendimento, normalmente a gente calcula no final, né? Você calcula lá e vai depois botar ali o seu rendimento para poder achar ali o seu valor real. Beleza? Fácil, né? Tranquilo.